Glória a Deus por isso. Quem trouxe sua Bíblia, abra lá em Lucas 13, Lucas capítulo 13, versículo 24. Vamos começar nossa conversa de hoje por aí. Lucas 13, 24. Hoje é uma palavra de reflexão para as nossas vidas. A gente pensar um pouquinho sobre um assunto. Todos acharam? Vamos lá. Respondeu-lhe: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e poucos poderão. É uma palavra pesada, gente. Não é uma palavra agradável de falar. Olha o que Jesus está falando. Você quer entrar no reino dos céus? Eu creio que todo mundo aqui sim, né? Mas ele diz assim: a porta é estreitinha, a porta é pequenininha. Se você tiver muito grandão, muito carnudo, não passa. Não passa. Não tem jeito. E muitos tentarão, mas não vão passar. E isso é um alerta muito grave para os nossos dias. Se a gente parar para pensar um pouco na nossa atualidade, das pregações que nós estamos ouvindo, de tudo que a gente está vendo por aí na internet, porque hoje virou moda falar que você é evangélico, virou moda falar de Jesus, né? É uma moda boa, mas a gente ouve muita baboseira por aí. Hoje nosso evangélico está transgênico. Transgênico, isso mesmo, transgênico. Igual a soja, sabe? Transgênica, que não é mais soja, o trigo que já não é mais trigo. Hoje estão pregando um evangelho que não é mais o evangelho de Jesus. É um evangelho estranho. É fogo estranho que a gente vê por aí nos altares, que a gente vê por aí na internet. Porque é um evangelho tão estranho que ele é um evangelho que ele só dá conotação nos nossos direitos como filhos. Olha, eu sou filho de Deus, então eu tenho direito disso. Eu sou filho, eu sou herdeiro, então eu tenho direito disso. Eu sou sacerdote, eu tenho direito disso. Então assim, todo mundo sabe dos seus direitos, mas ninguém sabe dos seus deveres. Porque Deus não é bagunça. Deus não é confusão. Deus não é Deus do oba-oba. Não, temos direitos como filhos? Sim, promessas, herança, mas temos deveres a cumprir. Se essa balança estiver desequilibrada, o seu relacionamento com Deus vai estar totalmente desequilibrado. E Deus não se agrada disso, porque Deus é um Deus equilibrado. Deus tem atributos: amor, justiça, compaixão, paciência. E todos esses atributos estão em total equilíbrio. Não tem um que é mais que o outro. Se você acha que Jesus é mais justiça do que amor, você está enganado. Ou mais amor do que justiça, você está enganado. Todos os atributos dele estão em equilíbrio total, porque Deus não é desequilibrado. E Ele espera que o nosso relacionamento com Ele, Ele espera que a maneira com que a gente trate com Ele e com o próximo, também seja equilibrado. Porque Ele disse: sejais santos porque eu sou santo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus espera isso da gente. Equilíbrio no que a gente for fazer. Então, quando nós vamos pensar no Evangelho, quando nós vamos pensar em Deus, e o que eu posso ou o que Ele espera que eu faça, se você não colocar isso numa balança e equilibrar, você está fora. Você não está dentro do contexto. Hoje nós usamos... Nós não, deixa eu corrigir. Hoje nós vemos pessoas usando a graça de Deus. Todo mundo sabe o que é graça aqui? Graça é favor imerecido. As pessoas colocam a graça como uma desculpa para poder fazer o que elas quiserem.
Vivemos na época da graça, então tudo pode, o Senhor me perdoou na cruz, o Senhor me perdoa, e usam isso como desculpa para fazer tudo o que você pode imaginar de coisa errada. Para passar a perna nos outros, para falar mentira, para falar coisas erradas, para fornicar, e assim por diante. Mas o Senhor me perdoa. Deus é amor. Entender o desequilíbrio? Eu quero errar, e eu desequilibro os atributos de Deus para tentar justificar o meu erro. Está errado. Quando você for passar pela porta, não vai passar não. Você vai estar muito cheio. Nada contra gordinhos, porque eu também estou gordinho, tá? Então eu posso falar. Mas entendo a simbologia que eu estou querendo passar, por favor. Senão vão falar que o pastor é gordofóbico. Por favor. Nós entramos pelo reino de Deus pela graça. Mas a graça não é de graça. Vou falar de novo. Entramos no reino de Deus pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a graça não é de graça. A graça que nos alcançou teve um preço muito alto. Alguém muito especial teve que dar a vida para que a graça nos alcançasse. O próprio Jesus teve que subir naquela cruz e dar a sua vida, o seu sangue. Ele teve que dar a vida e o sangue para que a graça chegasse. Então a graça não foi de graça. Ele teve que dar a própria vida por mim e por você. E aí nós usamos muitas vezes a graça para dar desculpa esfarrapada dos nossos erros. Enquanto na verdade, se a gente parar para pensar, eu vou fazer um teatro aqui. Vamos imaginar que... Deixa eu pegar um irmão aqui. O irmão Richard. Vamos imaginar que o irmão Richard me deva R$10. Pouquinho. Fácil de pagar. Mas R$10. Aí vamos imaginar que por algum motivo ele não consiga pagar nesse momento. E aí, deixa eu pegar outra pessoa. O presbítero Guilherme chega para mim e fala assim: ele não consegue te pagar, mas está aqui os R$10, eu pago a dívida dele. Para quem o Richard deve agora? Para o Guilherme. Então presta atenção, nós tínhamos uma dívida do pecado perante Deus. Jesus veio e pagou a nossa dívida naquela cruz. Para quem eu devo agora? Para Jesus. E como eu pago? No mínimo, cumprindo o que Ele pede para eu cumprir. Que o nome disso é gratidão. No mínimo, tendo gratidão por Ele e cumprindo as coisas que Ele pede, cumprindo a palavra dEle, vivendo pela graça, vivendo pelo Evangelho, levando a palavra de Deus aos 4 cantos desse mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos. Esse é o mínimo que nós podemos fazer por Jesus, depois que Ele pagou a nossa dívida naquela cruz. Isso é graça. Quando você faz um bem a uma pessoa, não é mérito seu, você está fazendo pela graça, porque você foi grato a Jesus, pelo que Ele fez naquela cruz e pelo que Ele faz para a sua vida hoje. Tudo é por Ele. A salvação teve esse preço. Mas hoje eu queria falar sobre algo assim, eu dei essa volta toda, porque na verdade eu quero falar sobre relacionamento. Não é relacionamento entre pessoas, é relacionamento entre nós e Deus. Nós e Deus. Existem 2 tipos de relacionamento que eu poderia falar. O primeiro é vertical, nós e Deus. E o segundo, horizontal, nós e o próximo. Isso lembra alguma coisa para vocês? A cruz já simbolizava isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e todo o entendimento, e teu próximo como a ti mesmo. Mas eu quero falar sobre o relacionamento com Deus, porque esse evangelho barato, esse evangelho transgênico que nós estamos vivendo hoje, tem trazido uma falsa ideia de que Jesus, que Deus é o nosso office boy, que a gente manda buscar e Ele tem que trazer. Que eu preciso disso e Ele é obrigado a dar isso.
de que eu quero isso e ele tem que me dar isso. Por quê? Porque eu sou filho, porque eu sou herdeiro. E esse relacionamento desequilibrado está limitando as pessoas de se relacionarem com Deus num ambiente mais profundo, num ambiente muitas vezes profético. Isso é tão verdade que se você olhar para trás, para a história da igreja, não muito atrás não, uns 30 anos para trás, cadê os paralíticos andando de novo? Cadê os cegos voltando a enxergar? Cadê os surdos voltando a ouvir? Cadê os mudos voltando a falar? Cadê? Deus é o mesmo, certo? Ele não muda. Então quem mudou? Nós. Porque nós estamos barateando o Evangelho. Nós estamos barateando o Evangelho. Gente, se eu pegar a passagem de Ezequiel 47, não precisa abrir não, vou contar a história. Ali o profeta tem uma visão, onde ele vê um grande rio. Um grande rio. E ali o anjo chama ele. Ô profeta, entra aqui um pouquinho. E ele anda um pouco. E a água está lá nos tornozelos. Aí ele para. Acredito que ele olhava e falava, que bonito, né? E o anjo falava assim, vem mais um pouco. E ele ia a água até os joelhos. Aí de novo o anjo, vem até os lombos. Quando você entra num rio, não sei se você já nadou num rio. Eu tenho medo de nadar em rio, mas eu já entrei. Pezinho na água, não tem perigo nenhum. Água no joelho, não tem perigo nenhum. Água na cintura, se ele tiver correnteza, ele já começa a te levar. Agora, aonde o anjo chamou o profeta para ir? Para águas profundas, onde ele não podia encostar o pé. Quando você entra num rio grande, um rio enorme, como diz lá no Ezequiel 47, num lugar onde você não põe o pé no chão, você tem controle? Você perde totalmente o controle. Totalmente. Se for um rio forte mesmo, de correnteza, dependendo do rio, você entra e não sai. Você tem que deixar ele te levar até você enroscar em alguma coisa lá e se salvar. Esse rio é o próprio Espírito Santo. E para onde o anjo estava chamando o profeta? Sai da poça molhada. Vem para o fundo. Mas por que tão fundo a ponto de eu perder o controle? Porque quando você perde o seu controle, é quando Deus toma o controle da sua situação. Porque enquanto você tiver com o seu braço ali, do seu jeito, Jesus até está ali com você, a água está ali com você. Mas tudo bem, você quer fazer do seu jeito, faça. A escolha é sua. Agora, quando você tira a mão da direção, quando você perde o controle das suas pernas, aí Deus fala, agora sim eu vou fazer. Só que tem um detalhe nessa passagem que a gente às vezes não repara. Presta atenção. Era o profeta que tinha que entrar na água, ou era a água que ia até o profeta? Uma coisa óbvia, né? É o profeta que tinha que ir até a água, porque a água não ia se mover de lugar. Aí eu te pergunto, é Deus que tem que vir encher a gente, ou é a gente que tem que buscar Deus? Tem muita gente ali olhando para o rio, a pastora deu esse exemplo do mar esse final de semana, olhando para o mar ali, o mar bonito, estava ali na areia, nem molhado, às vezes estava na areia quente ainda, queimando o pé. Gente, se nós não nos entregarmos a Deus de coração, com todo o nosso entendimento, Ele não vai entrar na sua vida, vai ficar ali. Jesus disse lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se abrires, entrarei. Ou seja, ele estava ali, estava na porta, mas estava do lado de fora. Ele não disse assim, vou meter o pé na porta e vou entrar a todo custo. Ele não falou isso. Ele falou, só vou bater. Se você abrir, eu entro. Mas tem gente que tá bom Jesus do lado de fora. Acho que Jesus é cão de guarda. Fica aí, só para não deixar o demônio entrar.
O lugar de Jesus é dentro, não é fora. O nosso lugar é dentro das águas profundas, no oceano do Espírito, e não na praia ou na areia molhada. Lá em 2 Reis 13, se eu não estiver enganado, o profeta chega para o rei e fala assim: eu já preguei sobre isso aqui, joga a flecha pela janela. Essa é a vitória. Agora pega as flechas e começa a jogar na terra. 1, 2, 3. E o rei já desanimou. Aí o profeta disse: só porque você jogou tão poucas vezes, você não vai vencer o inimigo 100%. Entenderam que Deus queria dar a vitória 100% contra os inimigos? Mas a falta de fé e de visão do rei, fala assim: estou parecendo um tonto jogando flecha na terra, coisa boba. Pela falta de visão do próprio rei, ele não conseguiu tomar posse da vitória. Então você vê que Deus está lá como um rio. Ele está ali. Ele estava ali pelo profeta, através da vida do profeta, querendo dar a vitória. Ele está do nosso lado, Ele está aqui hoje, Ele está dentro de cada um de vocês, Ele está na nossa casa, Ele está em todo lugar, como um pai, querendo abençoar. Mas, nós estamos apenas como filhos, sanguessugas, querendo, só sugar a bênção, mas mudar de vida nada. Falar não para o pecado, nada. Porque tem pecado que é de estimação, né? A gente guarda no bolso, guarda escondidinho assim, sabe? De estimação. Quando ninguém está vendo, você vai lá e pega. Gosto tanto disso. Pecadinho de estimação. Tá assim de crente com pecadinho de estimação por aí. Enquanto você não largar esse pecadinho de estimação, você não passa na porta não, viu? Vai continuar carnudo. Um relacionamento tem que ser uma via de duas mãos, gente. Todo mundo aqui ou é casado, ou tem filhos, ou tem amigos. Todo mundo se relaciona uns com os outros de alguma maneira ou de algum nível. Imagine você tentando se relacionar com uma pessoa que não está nem aí para você. Você tentando se relacionar com uma pessoa que só tem interesse financeiro em você. Uma pessoa que não está nem aí para você. Que nível de relacionamento é esse? 0. Da mesma maneira que nós precisamos se relacionar com Deus, da mesma maneira a gente tem que ser uma via de duas mãos. A gente quer, mas não devolve nada. Nem um obrigado, nem um glória a Deus. É só sugando. Como é que é a sua oração? Repara aí, quanto tempo você passa agradecendo e quanto tempo você passa pedindo? E também tem aqueles que é aquela parte reclamando, porque tem gente que é murmurento. Passa uma parte pedindo, uma parte murmurando. Obrigado, Senhor, boa noite, vai dormir. Se a gente não parar para reparar como está o nosso nível de relacionamento com Deus, gente, a gente pode passar uma vida inteira na água rasa e nem perceber. Porque somos muitas vezes influenciados de maneira externa por fonte de águas estragadas, águas amargas. Nós precisamos buscar a todo custo isso. A intensidade do nosso relacionamento com Deus está mais ligado ao que você faz do que o que Deus faz. Quanto mais você busca, mais você acha. Quanto mais você ora, mais resposta você tem. Quanto mais você vive o Evangelho, mais do Evangelho transborda de você para a vida das pessoas. Viver e andar no Espírito são coisas totalmente diferentes. Todo mundo aqui aceitou Jesus, já vive no Espírito, tem o Espírito Santo, mas agora andar no Espírito é totalmente diferente. Andar no Espírito é dar liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida por onde você estiver andando, por onde você estiver indo. Liberdade.
Só que você só vai aprender a dar liberdade para o Espírito Santo um dia que o seu relacionamento com Ele tiver, nota 10. Porque enquanto tiver ruim, não tem intimidade. Pessoas que você convive muito, você bate o olho, você sabe como é que está. Você está mal-humorado, se aconteceu algum problema, você está feliz. Pelo olhar, pelo falar, às vezes pelos gestos, você olha para a pessoa e fala, tem alguma coisa estranha. Ou tem alguma coisa acontecendo. O nível de relacionamento que Deus espera é esse tipo, de bater o olho e saber. É esse grau de relacionamento que Deus está buscando, gente. Deus não está buscando colegas, Deus está buscando filhos. Filhos. A diferença é muito grande. Nós precisamos buscar mais de Deus. O quanto você vai experimentar de Deus é o quanto você vai entrar na presença dEle. Enquanto você não entender que em primeiro lugar tem que ser o reino de Deus na nossa vida, você vai estar na beira do lago. A gente coloca tudo em primeiro lugar, gente. Vamos ser sinceros, vamos rasgar, vamos ser sinceros. O nosso trabalho ocupa a maior parte do nosso tempo, a nossa família ocupa uma boa parte do nosso tempo, as coisas que a gente gosta de fazer, ver TV, ouvir música, pode até ser louvor, mas assim, a gente coloca tudo isso numa grandeza enorme na nossa vida, a gente gasta um tempo enorme da nossa vida com coisas e afazeres, e aí a gente pega 5 minutos no nosso dia para orar e acha que é, íntimo de Deus. Enquanto Deus não estiver em primeiro lugar, acima do trabalho, acima da família, acima da sua vida, acima dos seus interesses, acima dos seus gostos, acima do seu prazer de fazer coisas, Ele não vai estar em primeiro lugar. Ele não vai estar. E essa é a armadilha que Satanás tem usado no nosso tempo. Qual é a armadilha? Satanás colocou tanta coisa para a gente fazer que a gente não tem mais tempo para Deus. Hoje os mais ricos não são quem tem mais dinheiro, gente. Hoje os mais ricos são quem tem mais tempo. Porque não adianta você ter milhões na conta e você não ter tempo para cuidar da sua saúde, você não tem tempo para estar com a sua família, você não tem tempo para ter intimidade com Deus, você não tem tempo para congregar numa igreja, você não tem tempo para ler a palavra. Você pode até ter dinheiro, mas espiritualmente você é pobre. As coisas estão totalmente invertidas. É tempo de a gente buscar um relacionamento íntimo com Deus. É tempo de a gente largar, muitas vezes, de coisas erradas, de pecado, de coisas que nos afastam de Deus. Porque Satanás, gente, Satanás ele é muito astuto. Não acho que Satanás é tonto, não. Você é mais esperto que ele. Não é, ele é muito esperto. Primeiro que ele vive há muito mais tempo que a gente, então ele já tem muito mais experiência. Segundo, gente, que ele era um anjo, então ele tem informações ali privilegiadas que às vezes a gente não tem. Terceiro, ele não dorme, então ele está olhando para você 24 horas por dia, não dorme o infeliz. Nem para dormir, dá um cochilo, para a gente dar um perdido nele. Não, está lá 24 horas por dia olhando para a gente. Então não acho que Satanás é bobinho não, porque ele faz as coisas para nos enganar, mas é enganar de maneira sutil. Porque se não fosse sutil, quando alguém tenta te enganar de um jeito, muito na cara, você fala, vai passar a perna para cima de mim? Todo mundo ia desconfiar. Ele não é bobo, gente, ele vem de maneira tão sutil, tão sagaz, que a hora que veio já te enrolou. Com propostas, com coisas. Gente, Satanás ele faz a nossa vida, é fácil você ver quando Satanás está agindo. Satanás faz a sua vida rodar em círculos. Vai lá para Satanás, pede alguma coisa. Sabe o que vai acontecer? Ele vai dar. Sabe por que ele vai dar? Primeiro porque ele quer encher o seu ego.
Porque você só foi pedir uma coisa que você gosta, ou que você precisa. Então Ele te dá para encher o teu ego, para você ficar, sou o cara. Sabe o que Ele faz um tempo depois? Ele tira. Sabe para quê? Para você voltar nele e pedir de novo. E pagar de novo. É um ciclo vicioso que a pessoa não sai de altos e baixos. E ela não percebe, porque ela está inserida naquele contexto. Mas quando você entra num relacionamento com Deus, e um relacionamento recíproco, né? De duas mãos, vai e volta, um relacionamento sadio, quando Deus dá, Ele dá a vitória completa. Não é capenga, não é pela metade, não é dá e tira. Tó, é teu. E às vezes a gente fica se perguntando, por que isso, por que aquilo, por que a dificuldade, por que eu estou assim, por que eu estou assado, e desse jeito. Primeira dica que eu te dou, comece a avaliar o seu relacionamento com Deus. Comece por aí, o resto é resto. Se você achar que seu relacionamento está bom, a gente pode até conversar sobre outras coisas, mas geralmente a gente já para nessa primeira opção e resolve o problema aí. Relacionamento. Mas Deus muitas vezes traz provas para a nossa vida? Traz, com certeza. Mas quando Ele traz prova, Ele traz também o sustento. Ele traz também a ajuda. Ele enfiou o povo no deserto. Ficaram 40 anos lá, mas Ele mandou comida, mandou maná, mandou sombra, mandou fogo para esquentar a noite. Quem aqui já foi, Deus já avisou, ó, fique esperto que vai vir uma prova por aí. Pode ter sido por revelação, por sonho, por profeta, por algo. Tenho certeza que várias pessoas por aqui já tiveram essa experiência de Deus avisar as coisas. Tipo assim, ó, vai vir, aguenta firme, mas vai passar. Relacionamento, gente. E aqui todos nós estamos do mesmo jeito. Não é porque eu estou aqui em cima pregando que eu sou super homem, super pastor. Não, gente. Eu tenho um trabalho também que ocupa um tempo enorme. Chega em casa, a cabeça está cheia. Parece que você chega em casa e quer entrar na caixa do nada, né? Sentar ali e ficar olhando para o nada. Claro que tem vontade. A coisa mais rara do mundo é alguém dizer assim, hoje eu acordei com vontade de orar. Gente, se você tem essa vontade, glória a Deus por isso, agradeço. Geralmente não, você não tem vontade, mas você vai por quê? Porque você sabe que você tem que ir. É um compromisso, é uma obrigação que você tem que fazer. Nós precisamos dar esse passo de fé. Porque hoje, esse evangelho que virou moda, virou legal. Ó, gente boa. Nem prova a gente tem que enfrentar mais para vir para a igreja. Volta a 30, 40 anos atrás, o povo andava com a Bíblia embaixo do braço, parecendo desodorante. Só faltava o povo tacar pedra na rua, tirar sarro. Aí lá vai os crentes andando para a igreja. Olha aquele irmãozinho de terno e gravata, domingo. Já bate o olho e fala, ih, é crente. Tira sarro ainda. Talvez nenhum de nós aqui, ou um ou outro, tenha passado por uma situação dessa. Hoje nem isso tem mais. Isso deixou a gente mole. Posso falar a palavra certa? Isso deixou a gente frouxo. Frouxo demais. Às vezes precisa vir uma prova assim, cutucando a gente. Vai andando para a gente se mover e sair do lugar. Para a gente se movimentar. Porque senão a gente fica lá na nossa zona de conforto, sentado na frente do nosso sofá, vendo Netflix, e nem para a igreja vem. Num dia quente como hoje, tem gente falando, vou na igreja nada, vou ficar em casa de boa, com o ventilador ligado. Gente, relacionamento. Nós precisamos nos relacionar com Deus de uma necessidade intensa. O tempo voa. Eu escrevi uma frase aqui, que eu achei essa frase assim, demais. Que eu quero levar para o resto da minha vida. E eu quero compartilhar com vocês, e se vocês quiserem levar para o resto da vida de vocês, leve também.
olha só, repitam comigo. Você nunca terá tudo de Deus enquanto Ele não tiver tudo de mim. Enquanto Deus não tiver tudo de você, 100% de você, você nunca vai alcançar a plenitude dele. Nunca. Porque é uma via de duas mãos. Enquanto coisas, situações, pessoas, vontades pessoais, vou além, sonhos estiverem acima dele, você nunca vai ter tudo dele. Porque quando ele fala que ele tem que ser em primeiro lugar, é acima de tudo. Tudo. Eu ouvi um testemunho uma vez de um senhor, que ele falou assim, olha, fazem uma coisa, parece uma coisa boba, gente, mas presta atenção no significado. Ele falou assim, fazem 18 anos que eu não tomo café. Mas por que você não toma café? Porque eu fiz um voto com Deus. Um voto? É. Mas o café te fazia mal? Não. Eu amava café. Era a minha bebida favorita, era tomar café. Café forte, café fraco, com açúcar, sem açúcar, com leite, de qualquer jeito. Ah, mas por que então você parou? Porque isso era tão importante para mim, que eu falei para Deus, não. Eu quero me consagrar ao Senhor a ponto de abandonar o que eu mais gosto por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor. Ele não fez um voto porque Senhor, eu vou fazer esse voto porque eu preciso disso, eu vou fazer esse voto porque eu estou buscando isso. Não, ele fez um voto de nunca mais tomar algo que ele gostava muito pelo resto da vida, por amor a Deus, para dizer que Deus está acima até do que ele gosta. Esse é crente, hein? Um dia a gente chega lá, se Deus quiser. Então Deus tem que vir em primeiro lugar acima de tudo. Ah, eu tenho um sonho de ter. Você pode até ter o sonho, você não é proibido de sonhar, mas Deus tem que estar acima desse sonho. E se Deus falar assim para você, o seu sonho não é o meu sonho, você tem que aceitar a vontade do Senhor e não ser um filho rebelde. Porque se Ele está dizendo que o seu sonho não é o sonho dele, é porque esse sonho não vai fazer bem para você, porque Deus já enxerga no futuro. Mas tem filho que é birrento, né? Eu quero. E fica lá fazendo birra com Deus. Que cada um de nós possa sair daqui hoje, por favor, colocando Deus em primeiro lugar acima de tudo na sua vida. Porque o dia que a gente conseguir alcançar, eu não estou dizendo, gente, que, olha, a partir de agora, a minha vida, Deus está acima de... Não, gente, isso é um processo. É um processo, é um caminhar. Hoje você vai pegar alguma coisa que você gosta muito e falar assim, Senhor, eu gosto muito, mas o Senhor está acima. E sabe o que vai acontecer daqui a um tempo? Você vai descobrir de outra coisa que você gosta muito. E aí, por amor a Deus, você vai falar, mas Senhor, mas o Senhor ainda está acima disso. E assim vai, sabe por quanto tempo? O resto dos nossos dias. Porque o dia que você pensar que você, estou perfeito aqui, nem levanta a mão que o anjo puxa, filho. Você é perfeito, você está fazendo o que aqui? Aqui é lugar de imperfeitos. Aqui é só para esse mundo aqui é só para quem peca, entendeu? Se você não peca, você já é perfeito, vai embora daqui que você está no lugar errado. Faça isso. Coloque Deus e o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar na sua vida. Amém? Quem entendeu? Glória a Deus, eu saio daqui feliz da vida porque todo mundo disse que entendeu. Amém?